Apocalipse capítulo 8. Tem dois grupos da IBD no segundo. Versículo 13. Último versículo do capítulo 12. Último versículo do capítulo 8. Toda vez eu erro, eu assisti os vídeos, toda vez eu erro. Capítulo 8, versículo 13. Então vi e ouvi uma águia que voando pelo meio do céu dizia em grande voz: ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. A aula passada a gente viu as primeiras 4 trombetas que representam o juízo de Deus sobre o mundo e sobre os homens. Vimos que ele vai usar o diabo como instrumento de juízo sobre os homens. Quando é tocada a 4ª trombeta, no final, depois da 4ª trombeta, João vê essa águia voando pelo céu, produzindo ou proferindo um lamento. Primeiro, para a gente entender o que significa isso, a gente tem que entender o que representa a águia. Desculpa, eu estou procurando meu. Quem já viu as bandeiras? Quem já viu o escudo do Império Romano? O escudo do Império Romano é uma águia. O estandarte que eles levam na batalha lá. Assiste os filmes que tem a batalha do Império Romano contra algum outro império, tem série e tal. É uma águia. O escudo do Departamento de Defesa dos Estados Unidos é uma águia. O Terceiro Reich, um dos símbolos do Terceiro Reich é uma águia. Por mais contraditório que isso pareça, a bandeira da Alemanha Ocidental, quando havia a Alemanha Ocidental, era uma águia. Era aquelas tiras preto, amarelo e vermelho com uma águia. O que representa a águia para ela aparecer em tanta bandeira? Liberdade. Por isso que eu falei que é meio contraditório, um dos símbolos do Terceiro Reich ser uma águia. A águia representa a liberdade. A águia tem essa conotação de liberdade porque ela é uma ave que voa muito alto, ela é difícil de ser domada, domesticada, ela é uma ave que caça livremente, ela tem um grande poder de caça. Mas a grande ideia aqui é transmitir essa ideia. Uma outra coisa, a águia tem um longo alcance no seu voo, ela consegue ficar muito tempo voando, espreitando as vítimas dela do alto do céu. E por mais que essas coisas possam transmitir uma conotação negativa, aqui a águia está representando a igreja. A igreja que tem a liberdade. Liberdade que foi dada por Cristo, quando Ele morre na cruz por nós. Ele conquista para nós a liberdade. Quando Ele fala assim: todo poder me foi dado no céu e na terra, ide, portanto, pregai o Evangelho a toda criatura. É uma transmissão dessa liberdade e desse poder, dessa autoridade. E essa águia que está voando, ela está clamando lá de cima: ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes das trombetas. Aqui então, a águia vem trazer para nós uma mudança de perspectiva. Até a 4ª trombeta, João estava referindo-se, como nos selos, João estava se referindo à era da igreja. Ele disse na primeira aula, o Apocalipse é um livro que fala do passado, do presente e do futuro, ele não fala só do futuro. Então, se a gente trazer a nossa velha linha do tempo aqui, onde aqui é a primeira vinda de Cristo e aqui é a segunda vinda de Cristo. Até a 4ª trombeta, a visão de João era geral.
está olhando para toda a história. Os juízos que as trombetas trazem, eles acontecem ao longo do tempo. Por isso eles são juízos parciais. Não afetam a humanidade toda, não afeta todo mundo. Porque a igreja, nesse período, ela está garantida. A salvação da igreja, a redenção da igreja está garantida. Se um crente morre hoje, o lugar dele no céu está garantido. A partir da águia, a própria águia fala, ainda há 3 ais, 3 trombetas. Aí a visão passa a ser aqui, ó. E já começa a olhar no porvir. É claro que ele vai usar muitas figuras semelhantes. Até alguns acontecimentos semelhantes. Mas é aquilo que a gente fala. Todas as coisas que acontecem no mundo, em termos de tribulação e perseguição, elas acontecem desde que o mundo é mundo. Desde os primeiros cristãos nas arenas de Roma até os dias de hoje. Mas isso, em algum momento, vai se intensificar. O objetivo do livro do Apocalipse não é dizer que disso vai acontecer, mas é deixar a igreja alerta, é dar essa informação para a igreja dizendo, olha, fique esperto, cuidado, vigiem, continuem testemunhando. E aí a gente entra no capítulo 9, tudo bem até aqui, gente? O 5º anjo tocou a trombeta, versículo 1, e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha, e com a fumaceira saída do poço escureceu-se o sol e o ar. Vamos até aqui. Parece cena de filme de terror, não parece? Sim. Por isso que os filmes de terror tem essas coisas que a gente vê aí. Porque a indústria cinematográfica norte-americana, estadunidense, ela se usa de figuras do Apocalipse de forma literal. Por isso o diabo nos filmes, via de regra, vem de um lugar que está pegando fogo, ou tipo assim, às vezes ele aparece de terno e gravata, mas no final ele aparece igual um bicho feio, porque eles tiram literalmente essas coisas daqui, tiram de forma literal. Vamos lá. A estrela caída do céu na terra, nós já vimos quem é. É o diabo. A estrela representa anjo. E ela cai do céu na terra. Não significa o momento em que o diabo é expulso do paraíso, tá, gente? Nós vamos entender esse momento na história mais adiante. Mas é importante a gente saber que aqui, nesse momento, acontece uma mudança de status da condição do diabo. Ele está de um jeito, ele vai passar a ser de outro. Foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E aí eu pergunto para vocês, lá no começo do livro, Jesus se intitula como sendo aquele que tem as chaves da morte e do inferno. Então quem deu a chave do abismo para o diabo? Jesus. Isso aqui é uma informação importante para nós. E aí algumas pessoas usam isso para dizer, não, mas como pode Jesus fazer isso e tal? Ele está segurando o livro na mão, e eu estou usando a figura do Apocalipse. Isso não é literal, é apenas uma figura. Uma figura que representa que Jesus controla, domina a história. Ele desencadeia os acontecimentos. É ele que pega o incenso na primeira trombeta, quando as orações dos santos chegam até o trono. É ele que pega o incensário pegando fogo, que é o juízo de Deus, e atira na terra. É ele. E eu louvo a Deus que seja ele. Porque como disse Davi, caia eu na mão do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias.
ao invés de cair na mão dos homens. A nossa ideia tem que ser essa. Eu prefiro que Jesus esteja conduzindo a história, e eu quero ser discípulo dele, eu quero caminhar junto com ele. E aí eu tenho certeza que tudo de ruim que está acontecendo aqui, por mais que me afete fisicamente, espiritualmente, nada vai ser tocado. Essa é a grande ideia. Qual é o propósito disso? O propósito das trombetas é juízo. Então, como nós estamos olhando para o futuro, haverá um momento da história que pode já ter acontecido, pode estar para acontecer, em que Jesus irá dar plena liberdade para o diabo agir. Essa é a figura. Ah, mas o diabo não tem plena liberdade? Não. O diabo não tem plena liberdade. Depois que Jesus morreu na cruz, o raio de ação dele é limitado. Por isso a palavra diz que ele anda ao derredor, procurando quem possa tragar. Esse momento da história, ele vai receber liberdade. A gente vai entender isso mais para frente, tá? Por isso que o livro do Apocalipse conta a história 7 vezes. Porque a cada vez que ele conta a história, ele adiciona elementos. Se eu falar muito disso, eu vou confundir a cabeça de vocês. Então esperem que vocês vão entender melhor nos próximos ciclos. A ideia aqui é de liberdade de ação. E aí vocês guardem essa informação. Na sequência desse momento, a figura muda. João, a partir do versículo 3, começa a ver de uma fumaça que escurece o sol e o ar, e aí a gente já sabe o que significa quando o sol e o ar se escurecem. É a ausência da misericórdia de Deus. Então é um momento em que a misericórdia de Deus vai ser removida da terra. Também da fumaça, versículo 3, dessa fumaça saíram gafanhotos para a terra. Foi-lhe dado poder como que tem os escorpiões da terra. Foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhes também dado que não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Vamos até aqui. Aqui ele começa uma descrição. Primeiro ele vai falar qual é o objetivo desses seres. E aqui, gente, a gente vai ver mais adiante, não adianta a gente querer transformar num folclore isso aqui. Isso aqui são demônios, são agentes do diabo. Eles têm poder para causar dor, porque a ferroada deles é como de escorpião. E eles não vão matar ninguém, eles vão atormentar. É uma grande figura do que vai acontecer no fim dos tempos com a igreja. Não. Com aqueles que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Mas a igreja vai ser perseguida, vai ser oprimida? Vai. A gente vai ver por que mais adiante. O fato de ser algo... a primeira coisa que eles falam aqui é não causar dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde. Aqui não deve ser entendido de forma literal. Eles não podem destruir a natureza. Não. Aqui é uma forma de dizer que por mais que o diabo tenha recebido liberdade, o que ele vai fazer ainda está debaixo do controle de Deus. Você vai até aqui. Eu te dei mais um metro de liberdade. Você vai até aqui. Daqui para frente você não vai. Você só pode causar mal à sua turma. A minha turma você deixa em paz. Nesse momento, tá? E fala de um tempo de 5 meses. E aqui é um indicativo
de que essa ação do diabo, por mais que ela tenha total liberdade, não significa um tempo literal de 5 meses. Significa que isso acontecerá em começo, meio e fim. É um período de tempo. Quando começa? Não sei. Quando termina? No dia da volta de Jesus. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Aqui é uma linguagem poética, tá, gente? A morte, e aí dentro do contexto grego, dentro do contexto romano, representava alívio. Alívio. Porque eles entendiam que o nosso corpo, a nossa carne era má, mas o nosso espírito, a nossa alma eram bons. Então essa carne, para eles, era um fardo que a gente carregava nesse mundo. E quando o cara morria, era como se ele tivesse se aliviado desse fardo que ele carrega. Aqui é uma indicação de que nem a morte trará esse alívio. É uma verdade que nós já conhecemos, dita de forma poética. Essa semana a gente viu aquela jogadora, ex-jogadora de vôlei, né, que se suicidou, se atirou do 17º andar do prédio onde ela morava. Você vê como é triste, entristeceu toda a comunidade aí do esporte e outras personalidades. Você vê como é triste quando uma pessoa tira a própria vida, quando ela chega nesse ponto de desesperança. O que ela está buscando? Ela está buscando alívio. Mas não existe esse alívio. E nos últimos dias isso ficará mais evidente, porque os homens que morrerem estarão enfrentando face a face o seu próprio juízo. Então o alívio que eles buscam na morte, eles não vão encontrar. E aí João começa, depois que ele fala qual vai ser a ação desses gafanhotos, ele começa a descrevê-los. Qual é o propósito de João descrever? Do capítulo 7, do versículo 7 ao versículo 10, ele descreve esses gafanhotos. Primeiro, para mostrar que não eram gafanhotos de verdade, não eram nem escorpiões, nem gafanhotos. A descrição fantástica que João nos dá é impossível de ser criada de forma natural. Eles eram semelhantes a cavalos, a cabeça tinha coroa, rosto era rosto de homem, cabelo de mulher e dentes de leão, couraça de ferro, cauda de escorpiões, ferrão na cauda. Essa descrição, alguns comentaristas do livro do Apocalipse, eles dizem que elas são formas de dizer que eles eram invencíveis, porque eles eram avassaladores como cavalos correndo na batalha, eles eram altivos como reis por causa das coroas na sua cabeça, eles eram racionais como homens, sedutores como mulheres por causa dos seus cabelos, desejáveis, né? Mas ferozes como leões, e indestrutíveis por causa da sua couraça de ferro. A ideia aqui pode ser demonstrar essas características, porém o principal de tudo aqui é mostrar que eles tinham um poder sobrenatural e que eles eram agentes do diabo. Vê aí no versículo 11 comigo. E tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, o cara que recebeu a chave da penitenciária, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion, que é o próprio diabo. Ele foi quem libertou os comparsa dele, ele é quem dá poder para eles. Abaddon em hebraico quer dizer abismo. Essa mesma palavra aparece em Jó 26, Jó 28, Provérbios 15, Provérbios 27. Em grego,
Apolion quer dizer perdição, destruição. E na tradução grega do Velho Testamento, o anjo destruidor que mata os primogênitos do Egito recebe o nome de Apolion. Representando o quê? É o mesmo cara. Tudo isso marca um ponto na história. Na nossa história aqui. Em um determinado ponto da história, essas coisas vão acontecer. O diabo vai receber liberdade para agir e os seus asséculas, os seus comparsas vão sair por aí destruindo tudo, menos aqueles que têm o selo de Deus sobre a fronte. Será que esse selo ainda vai ser dado? Na aula passada nós falamos sobre isso. Nós já temos o selo de Deus. Nós somos selados pelo Espírito Santo. Quando a gente se converte, quando Cristo morre na cruz e Ele ressuscita, Ele envia para nós o Espírito Santo. E Paulo usa a expressão penhor. O Espírito Santo é o penhor da nossa salvação. Ou seja, a garantia de que, como Jesus ressuscitou, como Ele vive eternamente, nós ressuscitaremos com Ele e viveremos eternamente com Ele. Isso é um selo. Nós já estamos selados. Então, o diabo não tem poder sobre um crente. Ele pode produzir tudo de ruim em volta do crente, mas ele não pode destruí-lo, porque ele pertence ao Senhor. Ele está selado com o Espírito Santo de Deus. O que vai acontecer deste ponto para frente? Nós vamos ver. O que o diabo vai fazer e já está fazendo. E como eu disse, gente, essas coisas, elas refletem a era da igreja, ou seja, o tempo que nós estamos vivendo agora, e vão se intensificar no tempo do fim. Então nós já estamos vivendo isso. Nós só vamos ver piorar. Nós vamos ver o que o diabo vai fazer. Não percam as próximas aulas. O primeiro ai, versículo 12, passou. Eis que depois destas coisas vem ainda 2 ais. E aí ele, não são 5 meses? Estou falando aqui, 5 meses. Significa que em algum momento, o outro ponto da história, isso vai acabar. Então isso aqui é a quinta trombeta. Será que 2023 está aqui? Está aqui? Está aqui? Ou está aqui? Não tem como saber. Não é essa a ideia. Vamos lá. Fato é, e aí nós vamos compreender isso melhor mais para frente, que isso tem dia e hora para começar e terminar. E aí vai ser tocada a sexta trombeta. Versículo 13. O sexto anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. E eu ouvi o seu número. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão,
de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio desses 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca, foi morta a 1/3 parte dos homens, pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes, e tinha cabeça, e com ela causavam dano. Até aqui. Outras figuras fantásticas, né, aparecem. Fantástico no sentido de fantasioso, de extraordinário, de fora do comum. Vamos lá, por partes, como dizia Jack. Primeira coisa, a 6ª trombeta, ela vai ser autorizada da onde? Lá do trono de Deus. É uma outra forma de dizer que é Deus que está no controle de tudo. A 5ª trombeta foi ele que desencadeou, a 6ª trombeta também é ele que desencadeia. Ele está controlando tudo que está acontecendo, gente. Isso para nós não é motivo de medo e nem de escândalo. É motivo de paz, de tranquilidade. O meu Deus está cuidando da história. Esse deve ser o nosso pensamento quando a gente lê essas coisas. Então, bom, mas Deus, que é aquele barbudinho, barba branca, auréola na cabeça, voando com as asinhas. Nossa, mas ele é capaz de coisas ruins assim. Ele vai soltar o diabo? Vai. Porque ele é o Senhor da história. Ele é o Deus onipotente. E ele tem o controle de tudo. E eu glorifico o nome dele, o poder ser filho dele, o poder estar na presença dele. E assim o crente deve ser, deve fazer. Vamos lá. Ele pede para soltar os 4 anjos que estavam presos. Esses 4 anjos estavam lá atrás. Lá atrás. Presos. O fato deles estarem presos significa que eles estão debaixo do controle de Deus. E Deus dá a ordem para que eles sejam soltos. Isso são figuras, tá, gente? Isso não é literal. Não é para a gente entender totalmente ao pé da letra. Mas são as mudanças que Deus produz na história, com o propósito de cumprir plenamente e totalmente o seu plano. Mas a gente vai seguindo as figuras para ficar mais fácil da gente entender o que está acontecendo. Esses anjos, que são anjos, obviamente que não são anjos legaizinhos, eles estão ali parados, esperando o quê? A hora, o dia, o mês e o ano. Ah, bem que ele podia ter colocado aqui, né? Tal hora, tal dia, tal mês e tal ano. Não pode, gente. Mas é para simbolizar exatamente isso aqui. Um ponto na história, um momento que vai acontecer, que está debaixo do controle de Deus. E eles vão matar a 1/3 parte dos homens. E aí eu vou dar uma notícia para vocês. Agora o queixo de vocês vai cair. Lembra que aqui eu falei, eles vão atormentar somente quem não tem o selo de Deus sobre a fronte. Sabe quem são essa 1/3 parte que agora eles vão atrás? Somos nós. Somos nós. Então haverá um ponto na história que, além do diabo ter todo o poder e liberdade para fazer o que ele quiser, ele também vai ter poder sobre nós. Poder no sentido de que ele vai poder nos perseguir à vontade. Ele não pode tirar a nossa salvação, a nossa esperança, como eu venho falando aí em todas as aulas. Eu repito várias vezes, justamente para uma coisa não exclui a outra. O fato do diabo ter total liberdade para destruir a igreja não significa que ele vai tirar a nossa salvação. Não significa. Essa ninguém pode tirar. E aí um número imenso é dito aqui, né? O número dos seus exércitos era de 20.000 vezes 10 milhares. E aí o 20.000, vamos lá, 20.000 vezes 10.000.
O 1000, no Apocalipse, representa muita gente, muita coisa. O 10 é o número do mal. Então ele está multiplicando por 2, ele está dobrando 10 e multiplicando 2 vezes por 10.000. Está vendo 10 aparecendo várias vezes? Então isso representa uma coisa, não significa um número literal, tá, gente? Significa que é uma coisa muito ruim. Muito ruim. Foi morta a terça parte dos homens. A morte aqui não é literal, ou pode ser que seja. Não está definido. Para nós, a gente pode até ficar com medinho, mas não é motivo de pânico. Porque Jesus diz: não temais aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temam antes aquele que pode fazer o corpo e a alma perecer no inferno. Então a ideia aqui não é de destruição final. Ele pode tentar nos matar, mas essa morte é simbólica. É uma morte simbólica. Ela representa uma espécie de quase vitória do diabo. Ela é quase vitória porque a gente sabe o fim da história. E a gente sabe que no final ele não vence. Sabe aquele filme de Hollywood que a hora que o vilão encontra com o mocinho, e aí o vilão bate no mocinho, bate, e aí você fala assim: nossa, ele vai perder. E aí no final ele dá um soco no vilão e acaba o filme. Essa parte aqui é a parte que o vilão está dando soco no mocinho. É um exemplo idiota, gente, mas é isso aí. Ele acha que ele ganhou, ele acha que ele vai ganhar, mas não vai. A força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes, e tinha cabeça e com ela causava um dano. Aqui tem uma figura muito interessante, duas figuras muito interessantes. A primeira é a figura da boca. Pela boca que se produz a palavra. Então aqui já é uma dica, uma primeira dica de como o diabo vai tentar destruir a igreja. Pela palavra. E a cauda é sempre ela tem sempre aquele significado de grande companhia. A cauda é aquele negócio que abraça, que envolve. Então é aquilo que vem, por exemplo, quem já teve animal de estimação que fica balançando o rabo, e aí vira e mexe, ele bate alguma coisa com o rabo, bate alguma coisa e quebra. A ideia é essa, é de algo que causa muito estrago, que tem o poder de causar muito estrago. Aí você pode me perguntar assim: por que é a igreja que vai ser perseguida e morta nesse período, ainda que simbolicamente? Versículo 20: os outros homens, quem são esses outros homens? Aqueles que não foram mortos por esses flagelos. Ou seja, tudo que aconteceu de ruim até agora no sexto selo não afetou esses caras. O que aconteceu com eles? Eles não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir e nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Então o que vai acontecer aqui? Nós vamos ter um período de grande convulsão social, onde o juízo de Deus está caindo em cima do mundo. Ele está usando o diabo para isso, os demônios estão aí correndo, soltos. Os ímpios, no quinto selo, estão sofrendo com esse juízo. No sexto selo, eles estão vendo a igreja sendo perseguida, mas eles não se arrependem.
Então ele está falando aqui dos impenitentes, dos perdidos, que está vendo tudo acontecer e não acontece nada. Sabe por que não acontece nada? Porque neste ponto da história, eu estou falando neste ponto da história, lembra que escureceu o sol e o ar? A misericórdia de Deus foi levada. Não existe mais, aqui nesse ponto da história, não existe mais chance. Quem é salvo, se converteu. Quem não é salvo, não é salvo. Já está recebendo o juízo. Opa, é o símbolo da glória. Cada paga tudo. Nós estamos falando de um ponto na história. Quanto tempo esse ponto da história vai durar? Desculpa. O Apocalipse não fala. Pode ser que dure um dia. Pode ser que dure um mês. A Bíblia fala em... Não percam as próximas aulas. Próximo ciclo, hein? De ansiedade, cada um aqui, viu? Não percam as próximas aulas. É isso mesmo, é para todo mundo vir. Aqui é igual série da Netflix. Tem sempre o conteúdo. Quem tem horas aí, por favor? 53. Beleza. Quando tocar o sinal, quem precisar sair para pegar um fio aqui em cima, ou precisar resolver algum problema, fica à vontade, tá, gente? Vai estar gravado mesmo, você pode pegar o finalzinho da aula, mas só peço que vocês fiquem. Porque às vezes surge alguma dúvida ou algum esclarecimento, a gente está aí para tirar. Vamos lá. Capítulo 10. E aí, antes de nós entrarmos no capítulo 10, eu quero só dar um último plazinho aí no negócio. O aspecto que é transmitido, é falado, a forma como é descrito, o quinto e o sexto selo, dá a ideia de uma guerra, de uma batalha. É João preparando os seus ouvintes, nós que somos leitores, para o que vem por aí. Lembra que é um ponto na história? Vai acontecer muita coisa aqui nesse ponto. Ele já começa a dar uma ideia. Cavalaria, o exército da sua cavalaria, no versículo 16. Os cavalos e os seus cavaleiros, eles tinham couraças. A ideia é de uma batalha. Mas isso vai ser melhor desenvolvido mais para frente. O que vai acontecer agora? Como nos seus... O quinto e sexto trombetas, né? Então, o que vai acontecer agora? Nos seus, houve um interlúdio. Parou a revelação, parou de contar a história e mudou o ângulo da câmera, a lente, para outro lugar. O que ele foi ver nos seus? A igreja no céu clamando pelo santo, por justiça, pelo juízo. Nas trombetas também teremos um interlúdio, que acontece exatamente aqui no capítulo 10. Vamos seguir aqui. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima da sua cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E bradou em grande voz como ruge um leão. E quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. Então o anjo que via em pé sobre o mar, sobre a terra, levantou a mão direita para o céu
e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra e o mar e tudo que neles existe. Já não haverá demora. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. A voz que eu ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé, sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Este é um interlúdio, uma parada que ele dá de contar a história. E o interlúdio tem o propósito de esclarecer a igreja a respeito de alguma coisa. Nos selos foi mostrado o destino dos salvos. Eles não tinham essa perspectiva. Aqui é feita uma promessa. A gente pode até entrar nas descrições, mas fica claro aqui que se trata de Jesus. Ele é um anjo, ele desce do céu, envolto em nuvem, arco-íris por cima da sua cabeça. A gente sabe o que significa o arco-íris. O rosto era como o sol, a gente já viu essa descrição em Jesus em outro lugar. As pernas eram como coluna de fogo. Está vendo? Coluna de fogo. A perna é a primeira coisa que encosta no chão. Imagina uma pessoa descendo, a não ser que ela caia de cabeça, mas se ela tiver com a descida controlada, a primeira coisa que vai encostar no chão é a perna. E a perna vem pegando fogo, vem trazendo juízo. Não é uma mensagem subliminar, mas é um símbolo para mostrar para a igreja que o juízo de Deus está vindo. Ele tinha na mão um livrinho. Veja que não é a mesma coisa do livro que ele está na mão, lá do capítulo 2, 3. É um livrinho aberto. Há uma mudança aí de característica. Ele coloca o pé direito sobre o mar, que representa o mal. Ele coloca o esquerdo sobre a terra. Isso quer dizer que ele domina. Ele domina. E ele brada em grande voz como um leão. Quem é o leão da tribo de Judá? É Jesus. E ele brada como um leão. Quando ele brada, ouvem-se 7 trovões. E o 7 é o número das coisas celestiais. Então, o céu fala alguma coisa. Gente, me deem mais 5 minutos. 5 minutos, vamos Masterchef. 5 minutos. Brada em grande voz, vem 7 trovões. E aí quando João vai registrar, não, parou. Não registra. Representando que mesmo num livro que é de revelações, algumas coisas ainda pertencem somente ao nosso Deus. Aí tem alguns teólogos que falam: os trovões disseram o dia. A pessoa fica só no negócio do dia, a pessoa quer saber o dia. Não está dizendo isso em lugar nenhum. O que precisa ser dito aqui é que mesmo num livro de revelações, Deus não é obrigado a dizer tudo. Ele diz aquilo que ele quer dizer. Ele revela aquilo que ele quer revelar. Até nisso, ele está no controle. E Jesus levanta a mão direita, né? Que é um gesto que é usado muito em tribunais, né? Principalmente nos Estados Unidos. Aqui no Brasil eu nunca vi. Eu já participei de julgamento, nunca vi ninguém levanta a sua mão direita. Eles põem uma mão sobre a Bíblia e levantam a outra mão e ele jura. E é um juramento solene. Só ele pode jurar por Deus. Só ele pode. Tem um monte de gente jurando por Deus aí que não pode cumprir o juramento.
Jesus fala que a gente não deve jurar nem pelo céu, nem pela terra, nem pelo que há no céu, nem pelo que há na terra. A gente não pode, a gente não sabe o dia de amanhã. Mas Jesus pode. E ele jura por Deus. Já não haverá demora. E ele revela, olha, é o dia da sétima trombeta. No momento da sétima trombeta. E aí o anjo pede para que João coma o livrinho. E aí, aqui é uma representação. O livrinho é o quê? O livrinho é o Evangelho. É a palavra de Deus. Que quando é comida, ela é doce no paladar, mas ela é amarga quando a gente engole. Representando o doce para os que creem e o amargo para os que não creem. E aí, João devora esse livrinho e é falado para ele: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Aqui João está assumindo uma representação. Ele se torna uma representação da igreja. Nesse momento, João passa a fazer parte da revelação. É como se naqueles teatros que o cara está falando com o público, ele puxa alguém do público e fala assim: agora você vai atuar junto comigo. E aí ele puxa a pessoa e a pessoa atua junto com ele. Isso acontece muito em stand-up comedy, né? Pega o cara da plateia lá para ficar contando piada. Aqui João, ele é chamado para se transformar num símbolo. Para quem está lendo, entenda, João passa a representar a igreja. E a ele é dada uma mensagem que na verdade é uma mensagem para a igreja, dizendo: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Ou seja, igreja, você quer que a sétima trombeta toque e acabe logo com tudo? Profetizes as nações, povos, línguas e reis. É mais uma forma de dizer: igreja, o fim de tudo está na mão de vocês. Preguem o Evangelho. Jesus fala em Mateus 24, eu falei isso na aula passada. Então será pregado o Evangelho do Reino a todas as nações, e então virá o fim. Então aqui, de forma profética, de forma simbólica, está sendo dito à igreja: preguem o Evangelho. É necessário que vocês ainda profetizem, que vocês ainda falem, que vocês ainda cumpram a tarefa de vocês, para que o fim comece. E aí, a história volta. Capítulo 11, na semana que vem. Meus queridos, Deus abençoe muito vocês. Vão na paz do Senhor e tenham um excelente domingo.